Olá, tudo bem? E aí, vamos gravar o vídeo da semana? Esse vídeo vai ser o vídeo 16, que nós vamos estar continuando falando sobre o como observar morais e costumes. Bom, vamos lembrar, nós estamos na sequência, a Martinot sistematiza o seu pensamento, né? Ela vai falar primeiro sobre como observar, depois o que observar, depois vai falar dos mecanismos. Então, na primeira parte, nós falamos dos requisitos morais, dos requisitos filosóficos, detalhamos, né, esses requisitos, discutimos também quais são os requisitos mecânicos, né, os equipamentos, a forma, né, a condição material. Passamos para a parte 2, o que observar, já discutimos o capítulo 1, religião, com igrejas, clero, superstição e suicídio, e já estamos no capítulo 2, noções morais gerais. E aí falamos sobre epitáfio, no vídeo 15, e agora vamos falar sobre amor familiar e local de nascimento. Bom, eu vou ler a parte inteira, vocês sabem que esse trechinho é um trechinho pequeno e eu sou completamente interessada nessa obra. Eu acho que quanto mais a gente puder discutir sobre, produzir material sobre, de modo didático, instigar as pessoas a saberem um pouquinho da Martinot, falarem alguma coisa sobre Martinot, eu vou estar lá tentando fazer isso, tá? Então, na página 128, um trechinho só, na página 129 do livro, da edição que eu fiz, né, que é essa aqui, e que está disponível lá no meu blog para venda, também na Amazon e na Mercado Livre, tem um trecho que é o trecho pequeno falando sobre esse tópico, eu vou ler ele inteiro. E queria que a gente pudesse discutir depois, gente. Esses vídeos são vídeos que eu coloco no canal do YouTube, também no Instagram, vai para o Facebook também, para a gente poder debater o assunto, tá? Então a ideia fundamental é o debate posterior. Vamos lá. Bom, amor familiar e local de nascimento. O observador pode obter mais luz sobre as ideias morais de um povo por notar os graus de sua ligação com a família e o local de nascimento. Essa espécie de ligação é tão natural que ninguém está absolutamente sem isso. Mas varia em grau, olha a contingência aí, de acordo com o gosto moral do povo, que vai realçar ou subjugar. Os pais suíços e americanos ambos mandam seus filhos para o exterior, mas com que diferença sentem e veem? Gente, eu queria aqui chamar a atenção para o fato de que a Martinot é contra o comparativismo, contra a metodologia de comparação. Agora, isso não implica dizer, até falei sobre isso num artigo recente, que ela não fizesse ou não citasse vários exemplos sobre diversos povos. Ela faz isso o tempo todo, ela demonstra conhecimento, ela demonstra leitura, ela demonstra que é muito viajada, né, que conhece e que tem notícia. Se ela não conhece, ela tem notícia da existência de várias civilizações, de várias comunidades, povos, sociedades que possuem estrutura, costumes, morais diferentes. Então, ela cita esses exemplos e isso enriquece o seu texto. Ela não está fazendo comparação, de novo, tá? É uma forma de mostrar a contingência. A gente pode discutir isso também, ou não é comparação, né? Lógico, a gente pode discutir tudo, mas eu estou expressando aqui a minha opinião a respeito. Continuando. Os pais suíços e americanos ambos mandam seus filhos para o exterior, mas com que diferença sentem e veem? O pai suíço despede-se de sua filha para ensinar em uma escola em Paris ou Londres, e seus filhos para o comércio ou guerra. Olha aí a diferença de gênero. Ele resigna-se para uma necessidade dura e a suporta com sugestões da honra, da independência virtuosa e do deleite do retorno quando é alcançado. Eles, no exílio, falando dos filhos, né, podem nunca ver uma sombra roxa em um lado da montanha, em uma reluzente folha de água ou uma vila de filhotes sem um pulsar do coração e uma saudade doentia de casa. A mãe da Nova Inglaterra, com sua tribo de crianças ao redor dela, sobre a sua fazenda ao lado da colina, mantendo-os com contos da extensão nobre de seu país, como a sua fronteira está sempre mudando para o oeste e que uma vida selvagem está lá na floresta com os homens vermelhos, os indígenas, né? Ela não está citando aqui, mas toda vez que ela fala dos homens vermelhos, ela está falando dos indígenas, dos povos originários.
como seus vizinhos, e riqueza inesgotável do solo pronto para a mão, que deve ter empresa para trabalhá-lo. Vou fazer um adendo aqui. Toda vez que ela cita um exemplo diferente, ela abre um travessão. Vocês vão achar isso estranho. Não é um novo parágrafo mesmo, não. Ela coloca tudo no mesmo parágrafo, tá? É um estilo de época também. Mas ela deixa... É interessante, a Martineau, ela usa vários recursos, inclusive parênteses, que era uma coisa recente, né, para o período, para demarcar bem o seu argumento, sabe? Ela se preocupa com a forma, ela se preocupa com a estrutura do argumento e a distribuição do texto. Por isso que eu bato sempre nessa ideia de como é que ela apresenta o texto. Vou até comentar no final uma questão de concurso, não me lembro agora qual banca, mas são poucas as questões sobre a Martineau, em que cobra isso, e foi objeto de uma prova que eu apliquei hoje, né? E eu estava explicando para os alunos que a questão não é possível de ser respondida. E por que não? Porque a Martineau critica essa divisão de morais tradicional que a banca cobra numa das questões, e a banca sequer faz referência ao como observar morais e costumes. Fala da obra geral, como a Martineau pensa as instituições, enfim. Isso é objeto de um parágrafo mal lido dessa obra aqui, como observar morais e costumes. A gente pode até gravar depois um vídeo falando sobre isso, viu? Muito bom trabalhar a questão errada também, viu, galera? Não é só a questão certa que é boa, não. Na verdade, a questão errada traz uma discussão bem bacana. Bom, bora lá. Então, ela conta de uma e outra, mas recentemente, garotos como seus filhos, que agora são juízes e legisladores, fundadores de cidades ou condados nomeados depois deles. Ao passo que seu jovem povo cresce, eles saem ansiosamente da velha fazenda, uma em direção à cidade do sul, outra em direção à floresta do oeste, um terceiro para uma pradaria e em um novo território. E as filhas se casam e vão para as montanhas também. A mãe pode ter suspiros para esconder. Olha, vou instigar vocês um pouco. As filhas americanas seguem os maridos, por isso que elas vão para as montanhas, enquanto os pais suíços mandam as filhas para Paris e para Londres para se instruírem, né? Detalhe. A mãe pode ter suspiros para esconder, mas ela os esconde deles. E os filhos, tão longe de persistirem, são impacientes até irem. Sua ideia de honra nacional, tanto sua ambição patriótica quanto pessoal, é considerada, e eles acolhem a hora de dispersão como primeiro passo em direção a grandes objetos da sua vida. Alguns retornam à vizinhança para tomar um esposo, mas não pensam em passar sua segunda infância onde passaram sua primeira, não mais que os colonos gregos que abundaram de seus limitados distritos nativos. Os colonos do oeste vão lá, não para obter uma certa quantia de propriedade pessoal, mas terra, posição e poder. Quão diferentes são, de novo, os escoceses, o povo das ligações familiares fortes? No feudalismo modificado e elevado de clã, amor e orgulho do parentesco constitui o princípio social animador. Sua música de clã é para eles o que a Hans de Vaz é para os suíços. Aquela ecoando as harmonias das relações sociais, enquanto a outra revive as melodias da vida da montanha. Através do amor ao parentesco, o amor do lugar de origem floresce entre os escoceses. Os emigrantes das terras altas no Canadá não apenas apertam as mãos quando eles ouvem tocar a marcha de seu clã, mas choram quando eles descobrem que a urze não cresceria em seu solo recentemente adotado. Bom, esse trecho está na página 128 e na página 129 do livro que eu citei, e a gente já está avançando aqui quase 9 minutos do vídeo, então eu vou propor para vocês. Comentem, vamos debater esse texto, vamos discutir como é que a Martineau traz elementos da análise social compatíveis com os que eram expostos lá no século XIX. Esse livro foi publicado em 1838, ou à medida em que ela inova, apenas repete, ou que vocês acham que não tem nenhuma contribuição aí, tá bom? Aguardo os comentários de vocês e até a próxima. Eu não falei no início do vídeo, mas eu sou a professora Fernanda Alcântara, para quem não me conhece ainda, e eu estou lotada aqui no campus de Governador Valadares, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Um abraço, gente, até a próxima.